Bem-vindo ao Café com Drink. Tô tomando aqui um café puro com a Bárbara Fázio. Meu nome é Thalita, sou psicóloga dos gringos, também sou celíaca e no mês de maio este café com drink aí é dedicado à conscientização da doença celíaca. E eu tô falando aí com a Bárbara, que é advogada, celíaca, diagnosticada há 5 anos, também diagnosticada com lúpus há um ano. E eu vou aí te dar o título de ativista à conscientização da causa celíaca, da doença celíaca. E aconselho todo mundo a assistir todos os blocos deste Café com Drink, que está sendo assim muito didático, muito interessante e com conselhos, dicas muito valiosos, tá? Para quem não só é celíaco, para quem convive com uma pessoa celíaca e ou então uma pessoa, né, que tem uma doença autoimune, eu acho assim muito importante, né? E neste bloco, aí vamos ver se vai ser o último ou não, surpresa. Vai ser o último, tá, Bárbara? Tá ótimo, mas olha, eu ficaria aqui mais. Agora que eu vi a hora, ó, Gente, ficaria aqui nós até estamos aqui, ó. o tempo. Tem tempo, gente. Então. Falando sobre comida, né? Comida sem glúten, obviamente. Eu te perguntei, em um dos blocos, como que é a sua relação com o seu corpo. E agora eu te pergunto, como é que é a sua relação com a comida hoje? Hoje tá mais tranquilo. Quando eu tive diagnóstico, eu tive alguns episódios de compulsão. Porque como era muito restritivo, né, a doença, a dieta sem glúten, quando eu achava algo sem glúten, eu queria comer até acabar. Então eu não tinha limite. Eu comprava, sei lá, um pacote de bolacha para experimentar sem glúten, eu comia o pacote inteiro. Aí eu não comprava de um, comprava de dois, e aí comia os dois. Então, no começo eu tive esse probleminha aí com a comida. Precisei de ajuda. Fica bem típico. É, muita restrição, né? E aí acaba que em algum lugar ele vai refletir. E aí a gente Aham. come mesmo. Uhum. E no seu Instagram, você fala. Ah, gente, acho que eu não falei, né? No seu Instagram, @bafásio, fásio com dois Es, ponto ser celíaco. E num dos seus posts, você falou que você ficou muito tempo jantando pipoca, né? Sim. E eu, particularmente, me identifiquei muito com isso, porque, assim, eu adoro pipoca. E a pipoca, pelo menos assim, pra mim, passou a ser aí o alimento de segurança até semana Aham. passada. Porque eu comi e não vomitava. Então, hoje, essa semana, hoje eu vomitei com pipoca. Não, semana. Então, hoje eu nem quero ver pipoca. Mas até semana passada, pipoca era, tipo assim, meu alimento super seguro. Aham. E você enjoa de algum alimento? Você já enjoou? E como que você lida com isso? A pipoca eu nunca enjoei. Uhum. A pipoca também era meu alimento de segurança. Na época, antes do diagnóstico, que eu comentei que teve dia que eu passei o dia inteiro sem comer para conseguir comer na ceia de ano novo, eu só comia pipoca. E a pipoca não me fazia passar mal. É. Então, a pipoca sempre foi a minha comida confortante. Era segura e parecia que eu estava comendo alguma porcariazinha. Então, era Aham. pipoca. Mas eu não me lembro de ter enjoado, assim, de nada. Eu tenho, na verdade, eu tenho até um problema de repetir as comidas. Ah, Porque, por exemplo, eu até postei essa semana, né? Eu postei vários dias que eu tava comendo a banana com canela e chia. Falei, gente, não tem só isso no meu cardápio da nutricionista, não. É que eu gosto de uma coisa, eu vou comer. aham. Então, pra mim, fácil de manhã é a banana com a canela e com a chia. Então, é isso que eu vou comer todos os dias. E Uhum. eu não enjoo. Eu até me forço, às vezes, a trocar um pouco, porque eu sei que a gente precisa de nutrientes de outros alimentos também, né? Então, Aham. mas enjoar, eu não lembro de nada, assim, que eu tenha enjoado.
Acho que não. É interessante, né? Porque isso também revela aí a diversidade, né? Dos sintomas ou da apresentação Aham, da doença, né? Eu sim. falando assim por mim, eu tenho essa coisa de enjoar, e principalmente assim, você não tem o vômito, sabe? Comigo, assim, o vômito é uma constante. Então, assim, dependendo, eu meio que na minha cabeça eu classifico os vômitos. Vômito Da muito o que você difícil. comeu. É, e quando eu, dependendo do vômito, gente, acho que tá gráfico, né? Mas dependendo, dependendo do vômito, eu meio que tomo assim uma antipatia ou um enjoo Ah, isso tão já aconteceu grande. comigo. Como que Já você aconteceu lidou com comigo com isso? bacon. Com bacon. Eu fiquei anos sem comer bacon. Uhum. Porque eu fui no aniversário do meu cunhado e a gente, aqui em Ribeirão, tava famosinho um lugar que tinha. Eu não era celíaca ainda. Que vendia batata frita com queijo de bacon. E era super famosinho. E a gente foi no aniversário dele comer. Menina, eu passei mal. Mas eu passei mal. Eu fiquei sem comer queijo com bacon e o bacon por eu nem sei quantos anos. É. Eu não conseguia comer de novo. Eu tenho isso daí também. É que assim, depois do diagnóstico, eu não tive mais problema de vômito, mas antes eu tinha muito. Eu ia para a praia com a minha família sempre foi muito para praia. Ia os tios, os primos, e eu sempre era a que passava mal. Sempre. Não tinha uma viagem que eu não tinha vômito. E aí eu tomava assim, meio que na época, teve uma época que foi a Fanta. Eu tomei uma Fanta e passei mal. Nunca mais tomei Fanta. Aham. Então, esse negócio com o vômito aí eu tinha também. É que faz muito tempo que eu não tenho esse problema. É, que bom, que bom. E eu vi na hora que eu vi seu post falando da pipoca, aí eu tô assim, gente, a pipoca tem um trem com a pipoca e o celíaco, né? E É, aí, quando eu vomitei com a pipoca, eu falei assim, já era. Agora eu fui no supermercado hoje de manhã e eu vi pipoca. Aí eu tinha falado com meu marido, porque a gente vê, ele fica assim, não pega pipoca, não pega pipoca. Aí eu falei assim, agora eu nem preciso se preocupar, que você também, eu via pipoca, mas eu nem tinha um pra pipoca. Eu falei assim, não quero nem ver pipoca agora. Mas, enfim, vamos lá. Qual comida ou bebida que tinha glúten e você teve assim que abrir mão e você não encontrou um substituto? Tem isso? Uma comida. O Eu quê? não tinha encontrado substituto, mas eu encontrei agora. É o croissant. Ah, Eu tô fissurada em croissant. ah, E não acha croissant sem glúten gostoso. Só que achamos um em São Paulo. E aí eu tive uma amiga que foi recentemente e ela trouxe alguns. Ah, que delícia. Mas isso era uma coisa que eu sentia muito falta. Do croissant, que é com glúten e eu não achava sem glúten. Até comprei de alguns lugares que fizeram, mas não era croissant. Mas agora eu achei um que é. que bom. E você tentou lidar com isso assim, achando substituto? Como é que foi? Ah, de vez em quando eu ficava meio chateada, principalmente quando eu ia em alguma lanchonete, assim, sei lá, entrava em algum lugar para comprar uma bala, alguma coisa, e eu via o croissant e ficava, ai, queria tanto. Quando eu ia pro escritório, como depois da pandemia, eu fiquei em home office, né? Não voltei mais. E às vezes a gente vai pro escritório e vai em algum lugar, eu fico olhando e falo, gente, eu comia tudo esses salgados aqui. Cadê? Não pode mais. Aí ainda me batia uma bad de vez em quando, o croissant. Mas depois que eu achei, agora, assim, eu só fico meio triste porque é longe e eu não vou poder comer sempre. Mas por outro lado é bom que eu não como gordura. Mas é assim, de vez em quando ainda fica meio triste. É porque a comida, né, ela tá relacionada ali às vezes com a memória, né? Memória afetiva, né? Memória afetiva. É, tem gente aí que viaja para explorar a culinária, né, a É, cultura, ela tá também assim, ela é expressada através da na comida, né? Então tem comida, gente que né? viaja, né, para saber ali a cultura culinária do país. Então, assim, Essa é uma coisa que a gente acaba tendo que aprender a ressignificar, né, com o isso. diagnóstico. Porque as viagens, a gente às vezes viaja pensando na gastronomia do lugar, e É, agora você não viaja mais pensando na se não, gastronomia. você Você pensa leva a nos gastronomia. passeios.
Você até pensa na gastronomia, tipo, tem uma coisa sem glúten, É, mas você não vai pensar na gastronomia do local ali para conhecer. você falou, como que foi para você ir aí no casamento, né, depois do seu diagnóstico. E hoje, como que é para você ir para festa, restaurante? Eu tenho dias e dias. A maior parte do tempo, para mim, é tranquilo. Então, a gente teve um casamento ano passado, no meio do ano passado. Eu montei minhas marmitinhas, eu fiz até uma marmitinha de frios, que eu sabia que ia ter, mesa de frios. Então, eu fiz uma com salaminho, com queijinho, mussarelinha de búfala, com temperinho. Então, eu fiz uns quitutes e fiz a comida. Então, esse dia, eu tentei, a hora que as pessoas iam comer na mesa, eu ia explorar outra coisa do casamento. Ia lá na pista de dança, ia olhar outra coisa. E aí, a gente vai tentando fazer de uma forma mais tranquila. Mas existem momentos que você olha e fala, poxa, antes eu gostava tanto disso, eu gostava tanto de olhar isso, de pegar isso. Então, são dias e dias. Restaurante não é todo lugar que eu levo comida, porque tem alguns restaurantes que não gostam, né, que você leva a marmita. E aí, às vezes, eu falo, hoje, se alguém brigar comigo por conta que eu tá com a marmita, eu vou chorar. Então, eu não vou levar marmita. Vou evitar. Então, eu como em casa e às vezes levo dentro da bolsa uma batatinha Ruffles se me der vontade de comer alguma coisa. Outros momentos eu levo, chego na hora, converso, explico. O doutor Fernando me deu uma carta, né, escrito, que eu tenho na celíaca, explicando. Então, quando precisa, eu apresento, explico, porque. Mas é muito de dia. Tem dias que a gente é convidado para churrasco, que eu não quero levar minha churrasqueira e fazer o churrasco. Eu levo outra coisa para eu comer, enquanto eles comem churrasco, eu como outra coisa. Então, assim, vai depender do dia. Tem dia que você não quer carregar marmita mesmo. Não é por falta, por não querer explicar ou porque não quer que as pessoas olhem, mas é que aquele dia você não tá afim de carregar nada. Então, você come antes de ir. Então, varia muito, assim, de como eu estou no dia. E uma pergunta assim meio que contrária. Tem alguma comida que você nunca deu ideia, você nunca experimentou, nunca teve interesse, mas que não tinha glúten e por conta da doença celíaca você passou a se interessar ou gostar da comida? Não sei. Tô Hum. tentando lembrar de alguma. Uhum. Eu acho que não. Ok. Não lembro de nenhuma. Olha que Será? interessante. Não sei. A pipoca, eu acho. A pipoca? A pipoca. Porque a pipoca, quando eu morava com os meus pais, eu não era muito da pipoca. E Uhum. quando a gente casou, a gente não comia tanta pipoca. Foi depois mesmo. É, Eu acho que é pipoca. ok. Ok. E tem algum mito, né? Esse mito aí que você falou, acho que foi no primeiro bloco, segundo bloco, sei lá. Que você falou assim que é interessante, né? Que às vezes no Brasil, nas prateleiras do supermercado, produto, como é que fala? Saudável, fit, tá a comida, o produto sem glúten. Sem glúten. E isso é um mito, né? Porque não é porque é sem glúten, às vezes tá lotado de açúcar, tá, gente? Ou Sim. tá lotado de sal. De conservante, de um monte de coisa. Tem algum mito sobre a doença celíaca que você assim, gostaria assim, que fosse eliminado? Que celíaco não pode ser gordinho. Uhum. Nossa, eu tô com tanta raiva. Porque foi algo que me prejudicou, né, no Aham. tratamento. Porque alguns médicos não queriam pedir o exame porque eu estava acima do peso. Tem esse mito, né, do peso. Tem o mito do que só criança tem. Eu acho que são os dois principais mitos que tinha que ser eliminado, eu acho. Uhum. E para finalizar, olha só, Bárbara, estamos finalizando. Chegamos! Chegamos no Que final, pena! gente. Ai, pena, pena. Gente, mas eu vou fazer. Ah, não. Antes de eu fazer a última pergunta, eu quero saber se você pudesse resumir que você fez uma live com uma psicóloga celíaca,
Não, ela é especialista em doença celíaca, não Mas é? ela é celíaca também. É. Ela é celíaca também. Eu vou assistir a live, eu ainda não assisti, mas você pode fazer assim um resumão do que você aprendeu ou o que mais te surpreendeu? É, por ela ser celíaca e atender celíacos, acho que é 17 anos que ela atende É, celíacos, então vou chegar ela aí. pegou os celíacos numa época que eu acho que tinha muito menos informação do que tem hoje, Aham. né? É, essa questão da hipervigilância foi algo que eu conversei com ela, que eu falei que eu queria falar sobre, porque eu percebo que muitos celíacos sofrem com isso, né? A gente sabe que a contaminação cruzada existe, a gente sabe que são coisas minuciosas que a gente precisa ter o cuidado, mas existem coisas que a gente consegue ser mais leve, mais tranquilo. E uma coisa que ela trouxe, que eu falei para ela assim, como que a gente identifica que o cuidado virou hipervigilância? E aí ela falou, quando causa sofrimento. Uhum. Que aquele cuidado que você está tendo está te causando sofrimento, ao invés de te deixar tranquila, é um ponto de atenção para você procurar ajuda para ver se realmente aquele cuidado é um cuidado mesmo, ou se já passou da linha do cuidado, né? Porque o cuidado com a hipervigilância, eles estão ali pertinho. É. Às vezes você acha que você só está tomando cuidado e, na verdade, você está sendo super, hiper, mega vigilante. E Uhum. isso adoece a gente, né? Adoece a gente emocionalmente, fisicamente. Então, isso foi uma coisa assim que ela falou que eu parei a pensar e falei, nossa, realmente. Quando eu não queria pôr a mão na maçaneta da porta, era algo que me causava um sofrimento intenso. Uhum. Ficava ligada, olhando onde que as pessoas estão pondo a mão. Quando a pessoa está comendo pão, onde que ela vai pôr a mão para não pôr a mão. Eu Chegar sei numa que, tipo, parte. eu tomo cuidado com as pessoas quando elas estão comendo pão, porque a gente sabe que o pão esfarela. Eu tenho mania de coçar o nariz, porque eu tenho rinite alérgica. E tenho mania, às vezes, de pôr a unha na boca. Então, eu sei que eu tenho que tomar cuidado com a superfície, porque às vezes um farelinho ali que entrou foi o suficiente para causar um estrago. Mas não precisa ser algo sofrido, que você fica tensa nos lugares. Eu tinha lugar que às vezes eu falava, tá travando? Ou Não, não? tá não. Tô te ouvindo. Parecia que estava travando. É, tinha lugares que às vezes eu ia, que eu falava para ela, às vezes eu não quero ir, porque eu ficava assim, imóvel, com medo de a qualquer Uhum. momento o glúten pular em cima de mim. Uhum. E não precisa ser dessa forma, né? Tem como você tomar cuidado sem esse sofrimento. Eu tenho manifestação na pele também, não Uhum. só. Então, se por exemplo uma pessoa aconteceu pouco antes de eu fechar o diagnóstico, a gente foi numa confraternização da empresa e uma das pessoas exagerou na cerveja, derrubou cerveja em tudo e a mão sujinha de cerveja, ela ficava pondo no meu braço. O meu braço parecia que eu tinha queimado ele, porque me deu uma coceira tão grande que eu me machuquei o braço inteiro, de tanto que eu cocei. E vermelho, ele ficou vermelho e até hoje tem umas marquinhas ainda da coceira. Então, assim, eu tenho esse cuidado porque na minha pele tem manifestação. Não é todo celíaco que tem. Então, se você é um celíaco que não tem manifestação na pele, não precisa se preocupar da pessoa pôr a mão. É claro que se ela te der a mão e ela estava comendo um pão, o mais indicado é que você higienize a sua mão. Porque se você pôr a mão na boca, pode ser um problema. Mas não precisa ser algo que te paralise. Não vou dar a mão para ninguém porque se a pessoa comeu glúten. Então, Aham. isso na live foi algo que ficou bem, assim, legal a forma dela explicar, porque a gente também não pode relaxar demais com os cuidados. A gente tem que encontrar o equilíbrio. Aham. Então, se isso está te causando sofrimento, procura ajuda. É um ponto de atenção aí. Procura ajuda. E Uhum. se você, assim, não está conseguindo ter os cuidados, também procure Também ajuda. procura. Porque é importante que você tenha os cuidados. Isso só não pode se tornar algo extremo. A gente tem que encontrar o equilíbrio. A gente não pode ser relaxado demais, mas também não pode ser extremo demais. Então, a Uhum. live mais ou menos falou sobre isso, né? Algumas dicas de como lidar com o diagnóstico, com a contaminação.
de uma forma mais leve. Isso é muito. Você falando aí da cerveja, eu lembrei bem rapidinho, antes de eu fechar com a última pergunta. Eu tava no avião e a aeromoça derrubou um tanto de pãozinho e veio tudo em mim. Ah, Eu socorro. também tenho manifestação, assim, acho que tem manifestação na pele, e eu sei que na hora minha barriga inchou e eu vomitei. Assim, eu comi e aí eu já sabia que eu ia passar mal, porque minha barriga fez assim, Meu Deus. em minha cara, mas acontece. Ela tava e Acontece, assim, é. ela não ia me dar nada, mas foi passar para outra pessoa, o trem veio todo na minha cara e. Eu tenho pavor disso. Hã? Quando a gente vai em restaurante, quando vai em restaurante, por exemplo, eu fico sempre num lugar esquematizadinho ali, né? No cantinho, pra não passar perto de mim. Quando vem as pessoas servir cerveja, eu ingesto. Eu fico paralisada. Eu falo, o que que eu faço se cair? A vida do celíaco não é fácil. Não, não é fácil. Bom, me fala aí pra gente finalizar uma bebida que você gostava antes, que tinha glúten, e uma bebida que você gosta agora que não tem glúten. Ixi, essa aí vai ficar prejudicada. Porque Não eu não tem. sou, eu nunca gostei de bebida alcoólica. Uhum. Teve uma época que eu tomava um pouquinho assim de cerveja, só para socializar, mas nunca foi algo assim que eu gostei muito. Depois do diagnóstico, eu cheguei a tentar tomar um pouquinho de cerveja, mais para aquele negócio, né? Achou sem glúten, quer experimentar. Mas eu tive sintomas com a cerveja sem glúten, porque ele tem um pouco, né? E aquele pouquinho de glúten que tem me fez passar mal. Então, assim, não tem. Eu sempre fui amante da água e continuo. Ai, que ótimo. Nem refrigerante eu nunca fui muito Aham. chegada. Sempre fui da água mesmo. Então, essa aí ficou meio prejudicada. Não, claro que não. Agora deixa eu então, tipo, você tomou café, né? Esse café, ó, não, você falou da água. Hum, Você gosta de chá? Ok, porque detesto. que tem chá que tem glúten, que aí eu ia te perguntar que chá Tem chá sem glúten. tem chá Com glúten, com glúten, exatamente. tem. Aquele de sachêzinho, né? Eu já vi. É, é. Bom, então a gente vai finalizar aqui, mas antes, deixa eu só persistir nessa pergunta da bebida. Ah, Se você pudesse representar aí, pegar uma bebida para representar aí a sua vida sem glúten e a sua vida com glúten, qual que seria? hum, sei, mas eu acho que eu ficaria com a água. Ah, Porque a água, ela consegue se ser usada em qualquer coisa que você fizer, você consegue usar a água. Então, equiparando a água à adaptação. Então, de se adaptar. Então, você vai fazer um suco. Se o suco está muito forte, o que você faz? Põe mais água. Você quer tomar um suco saborizado ali, com gás? Você vai pôr o quê? Uma água com gás. Então, acho que é a água que representa essa maneira de se adaptar ao que você tem ali no momento. Acho que eu vou ficar com a água mesmo. então, ótimo. Então aí, Bárbara, água, navegando aí no mundo glúten. E A água acho que representa muito isso daí que você falou. Então, ó, muitíssimo obrigada, Bárbara. Assim, eu que agradeço de todo agradeço. coração. Muito Adorei. obrigada pelo convite. Eu amei, nem vi o tempo passar. Agora que eu tô vendo o tempo que a gente ficou aqui, Pois é, eu também tô vendo. Muito tempo, mas mas foi eu ótimo. amei, amei. E, bom, vamos lá, todo mundo no perfil da Bárbara. E muito obrigada, Bárbara. Quem sabe no futuro a Toma gente faz um, outro de lupus.
Com certeza. Só mais um recadinho, gente. Ó, vai ter live com a psicóloga dos gringos lá no meu perfil. Então, vai lá assistir. Dia 25. Isso. Isso, eu tô pensando aqui, gente, travou um pouquinho. Eu tô pensando, vou ter que arrumar uma outra blusa verde pra eu usar. Ah, eu acho que eu vou pôr a mesma. Eu tô pensando em qual mesma, mas não vai ser no mesmo Falei, dia. Não vai ser no mesmo dia, gente, que eu tô pensando, gente, eu tenho uma verde, mas tá muito grande, então eu vou ter que usar essa daqui de novo. Então, ô, ai, Bárbara, muitíssimo obrigada. Todo sucesso para você, muita saúde, obrigada para nós. muita resiliência, né? Que a gente tem que ir além da disciplina. E Sim, é isso. Gente, muito obrigada para quem assistiu nós até muito aqui. obrigada. Então, ó, tchau! Tchau.